Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, deixe seu comentário também. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar da repercussão que ganhou a fala do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que falou que o Botafogo vai brigar na parte de cima da tabela. Vamos falar também de Romildo, Del Piage, vamos falar de Vinícius Lopes, meu irmão. E o El Toro, né, meu irmão? O Erisson, que tá arrebentando a boca do balão, tá jogando demais. Muita entrega, muita dedicação, muita vontade quando veste essa camisa do glorioso de futebol e regatas. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu, bateu! Maurício! Se você gosta de apostas esportivas, meu irmão, venha para a melhor, venha para a Estrela Bet. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do treinador Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, meu irmão. Exatamente. Sábado, Abel Ferreira, após a vitória do Palmeiras de 3-0 em cima do Juventude, falou sobre a equipe do Botafogo. E o Abel disse que o Botafogo é candidato a brigar lá em cima, meu irmão. E isso surpreendeu muita gente, porque o Botafogo está começando um trabalho agora, é um trabalho no qual está engatinhando. Tem jogador para estrear no Botafogo de futebol e regatas. Tem uma segunda janela de julho, dia 18 de julho, que vai chegar novos jogadores no Botafogo. Mas eu parei para analisar e entendi o que o Abel Ferreira falou, entendi por que o Abel não descarta o Botafogo em brigar na parte de cima da tabela. O Abel Ferreira tem um olhar diferente do nosso olhar, do olhar do torcedor. Ele sabe muito bem que processos precisam ser vencidos quando você vai montar um time do nada, quando você monta um time do zero, como está acontecendo com o Botafogo. Até porque o próprio Abel sofreu essa pressão quando chegou no Palmeiras. Ele sofreu essa pressão. Mas ele conhece o Luiz Castro. Ele sabe muito bem quem é o Luiz Castro. O Abel Ferreira, ele deve ter de 5 a 6 anos de carreira como profissional. Ele é um treinador novo. O Luiz Castro é um treinador mais cascudo. Com certeza o Abel sabe, conhece a carreira do Luiz Castro e já está enxergando dentro desse time do Botafogo alguns conceitos, algumas coisas que já estão sendo assimiladas pelos jogadores e já estão sendo colocadas em prática dentro de campo. Então o que o Abel está falando, ele está olhando lá na frente, ele não está olhando para o que o Botafogo está fazendo agora. Ele não está olhando para o momento atual do Botafogo. Ele sabe que o Botafogo não está jogando bem. Ele sabe que o Botafogo está conquistando pontos, mesmo sem estar jogando bem. Mas ele, como treinador, e sabendo o potencial do Luiz Castro, e olhando para os jogadores que o Botafogo contratou, que é um time bem diferente que o Botafogo teve nos últimos anos, ele sabe que esse trabalho vai dar liga. E ele sabe que lá na frente esse time vai entrosar. E quando esse time entrosar, esse time vai brigar sim na parte de cima da tabela. É uma análise de um treinador que está enxergando lá na frente. Não é um cara que está olhando só para os resultados, como eu, como você, como a maioria dos torcedores fazem, olhando só para os resultados e não enxergando, por exemplo, que o Botafogo hoje, estando na 5ª colocação com 12 pontos, o Botafogo está muito além, por mais que a gente fique nervoso, fique chateado com o jogo que o Botafogo fez sábado
contra o América Mineiro, mas se a gente for analisar com a razão, o Botafogo estando com 12 pontos, na quinta colocação, num começo de campeonato, com jogadores chegando de vários lugares, jogadores de Série B, jogadores de Série A, jogadores que nunca jogaram no futebol brasileiro, e a gente está com 12 pontos na 7ª rodada, o Botafogo está bem demais. Essa é a grande verdade. O Botafogo está a 6 jogos sem perder. O Luiz Castro não sabe o que é perder na beira do gramado. Então, aqueles que são treinadores, aqueles que sabem como o trabalho funciona e sabem quais são os processos que você tem que enfrentar dia a dia e passar por esses processos dia a dia para que você tenha um time mais encorpado, um time entendendo a sua ideia, a sua filosofia de jogo, os movimentos que precisam ser feitos defensivamente, ofensivamente dentro de campo, esses caras conseguem enxergar e já estão vendo alguma coisa do Luiz Castro. Não é só o Abel, não. Tem comentarista aí falando que já dá para ver algumas coisas do Luiz Castro, que o Botafogo hoje já tem uma forma de jogar, já tem um padrão de jogo, então o Abel não está jogando conversa fiada. Outra coisa que ele falou e ressaltou foi a questão do Botafogo ter um pouco mais de tempo do que os outros adversários que estão envolvidos em 3 competições. Por exemplo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Botafogo está envolvido em 2. Então, com isso, o Botafogo pode ter um tempo maior para treinar e um tempo maior para descansar. E aí pode, sim, conseguir dar liga mais rápido nesse time. O Abel Ferreira não é um treinador burro. Não é à toa que o cara é campeão de tudo aí praticamente com o Palmeiras. E ele sabe muito bem o que está falando. É para falar desse Botafogo que alguns jogadores estão pedindo passagem nesse time do Luiz Castro. Mas tem algo interessante acontecendo nesse Botafogo. O Botafogo não tem feito bons primeiros tempos, rapaziada. Tirando ali o primeiro tempo do jogo contra o Ceará, que o Botafogo fez um bom primeiro tempo até os 30 minutos, depois deu uma pane e o Ceará meteu um sufoco na gente ferrado, tanto que chegou ao empate e poderia ter virado até o jogo ainda no primeiro tempo. Tirando esse primeiro tempo, praticamente todos os outros primeiros tempos não foram bons. Se a gente pegar o primeiro tempo contra o Corinthians, tomamos de 3-0. O segundo tempo foi um pouco melhor. Se a gente pegar contra o próprio Ceará, o primeiro tempo foi um pouquinho melhor até os 30 minutos. Depois foi um sufoco. A gente pegar o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, também foi ruim. No segundo tempo o time melhorou. Os 2 jogos contra o Ceilândia, se a gente pegar o primeiro tempo dos 2 jogos contra o Ceilândia, o primeiro tempo foi abaixo. O segundo tempo o time conseguiu alcançar os gols, fazer um jogo melhor. Assim aconteceu também contra o próprio Juventude, dentro do estádio Newton Santos, e o Fortaleza também, que o Botafogo não fez um bom primeiro tempo, só melhorou depois que o jogador do Fortaleza foi expulso. E aí no segundo tempo o Botafogo fez um jogo melhor, e agora a gente viu contra o América Mineiro, um jogo horrível no primeiro tempo, o pior primeiro tempo do Botafogo, um jogo fraquíssimo, um jogo sem vontade, sem disposição, sem raça, sem garra. E aí no segundo tempo, o Botafogo, quando igualou na vontade, o Botafogo conseguiu equilibrar o jogo, empatou o jogo e teve chance até de vencer essa partida de sábado à noite contra o América Mineiro. Então o Botafogo não vem fazendo bons primeiros tempos. E o que acontece? O Luiz Castro tem que identificar o que está acontecendo, porque a gente não pode jogar um primeiro tempo ruim. Porque a gente pegando um time um pouco mais qualificado e fazendo um primeiro tempo ruim, o que acontece? De repente a gente vai para o segundo tempo já com um jogo decidido, já com 2-3-0 no placar contra a gente. Aí não adianta você ter um bom segundo tempo que não vai dar para resolver. Ou você vai ficar correndo atrás do placar toda hora, porque o Botafogo vem de verdade correndo atrás do placar, né? Se a gente tirar o jogo do Ceará e o jogo do Flamengo, o Botafogo correu atrás dos outros jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Contra o Ceilândia, não. A gente sempre saiu na frente. Mas contra o Flamengo e contra o Ceará, foram jogos que a gente saiu na frente do Campeonato Brasileiro. Todos os outros, a gente saiu atrás. Contra o Corinthians, saímos atrás. Contra o Juventude, também. Contra o Fortaleza, também. Contra o América Mineiro, também saímos atrás. Então, tem que detectar esse problema desses primeiros tempos tão ruins assim, porque, como eu falei, a gente não pode continuar. E o que está acontecendo com isso? Jogadores que vêm entrando no segundo tempo dão a impressão que estão jogando melhor. E aí, quando esses jogadores ganham a posição, eles não conseguem entregar um bom futebol. Isso aconteceu com o próprio Lucas Fernandes, isso aconteceu com o Diego Gonçalves, isso aconteceu até com o Del Piage, que a gente vai falar dele aqui,
entendeu? Já aconteceu até com ele, porque ele já iniciou o jogo como titular do Botafogo e não apresentou um bom futebol. Isso já aconteceu com o Diego Gonçalves. Diego Gonçalves estava entrando no segundo tempo, estava jogando bem. Entrou no segundo tempo contra o Juventude, jogou bem. Tem feito bons segundo tempos. Quando tem entrado como titular, ele não está jogando bem. Então tem que identificar o que está acontecendo. Porque agora o Vinícius Lopes, ele também está pedindo passagem. Vinícius Lopes vem entrando no segundo tempo e vem jogando bem. Será que se o Vinícius Lopes estivesse no primeiro tempo, com aquele time todo jogando abaixo, ele faria um bom jogo? Acredito que não. Então o problema não é o jogador entrar no segundo tempo jogando bem. O problema é que o time está jogando bem o segundo tempo. O Botafogo está melhorando o segundo tempo. Aí vai beneficiar aqueles caras que estão entrando no segundo tempo. Então o que tem que ser feito é detectar o porquê que está acontecendo esse primeiro tempo tão ruim. E equilibrar o primeiro tempo com o segundo tempo. Por isso que eu falei que tem que detectar o que está fazendo esse primeiro tempo ser tão ruim assim em várias partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Del Piage é um jogador que tem qualidade, né? Entrou muito bem no sábado contra o América Mineiro. Todo mundo que entrou no segundo tempo entrou muito bem. O Vinícius Lopes entrou muito bem. O Del Piage entrou muito bem. O Matheus Nascimento entrou muito bem. Até o Hugo cumpriu a função dele bem ali atrás, no lado esquerdo, quando entrou no lugar do Daniel Borges. Mas aí fica sempre essa dúvida. Será que são os jogadores que estão pedindo passagem ou o Botafogo no segundo tempo que está mudando a sua postura? Isso é um trabalho para o nosso treinador Luiz Castro tentar entender. Tem que desvendar esse enigma para poder consertar esse problema do Botafogo. Rapaziada, é o seguinte, o Herisson tá comendo a bola. O garoto tá jogando bola demais. No jogo de sábado contra o América Mineiro, no segundo tempo, o Herisson foi fundamental. Além de ter feito o gol de empate do Botafogo, ele também levou perigo demais ao gol do Jailson. Fez o Jailson fazer 2 defesas e deixou uma bola maravilhosa para o Vitor Sá só escorar e fazer o gol. E a gente venceria aquele jogo mesmo sem merecer. A gente venceria aquele jogo, sairia lá de Minas Gerais com os 3 pontos na bagagem. Vou colocar aqui na tela o lance do gol perdido pelo Vitor Sá, que o Herisson deixou ele de cara, meu irmão. O Herisson deixou de cara e o Vitor Sá perdeu. Mateuzinho, coloca na tela. Olha aí. Olha aí. Não pode perder, né, galera? Olha só, nessa câmera maior. Olha lá. Meu Deus do céu, não pode perder. Repetir, era só um tapinha por cima, né, galera? Um tapinha por cima resolvia o problema. O Vitor Sá perdeu mais uma vez o gol. Aí. O Herisson vem jogando muita bola. O Herisson vem sendo o destaque desse time do Botafogo. Essa é a grande verdade. Sábado, num grupo de amigos, que tem vários torcedores de outros clubes, a galera estava falando lá. Pô, o Botafogo achou esse garoto. Esse garoto é um achado do Botafogo. Esse moleque é chato, joga muita bola, perturba o tempo todo a defesa adversária. Agora você imagina se o meio-campo do Botafogo começar a criar jogadas. Se os homens de lado do Botafogo começarem a criar jogadas e o Herisson começar a receber essa bola com a maior qualidade na frente do gol. Quantos gols esse garoto vai fazer? Quantas oportunidades de gols ele vai receber e vai colocar essa bola no fundo da rede? Ele está num time que praticamente não está criando muitas jogadas. Está sempre chegando com pouca gente no ataque. Você vê que os gols do Herisson, na sua grande maioria, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, ele recebe sempre de frente para o zagueiro, ele abre o espaço, dá o chute e acaba fazendo gol. Foi assim contra o Flamengo, recebeu uma bola com marcação, foi para o confronto, ganhou o confronto, chutou e fez o gol. A maioria dos gols do Herisson são dessa forma. Ele não recebe aquela bola de cara só para escorar e fazer o gol, como a maioria dos atacantes dentro do futebol brasileiro recebe. Gabigol, Fred, Cano, recebe aquela bola de só chutar e fazer o gol, só escorar e fazer o gol. O Herisson não. O Herisson muitas das vezes abre o espaço, cria a oportunidade para poder fazer gol. Tirando o gol do Vitor Cuesta, na qual o Cuesta cruzou contra o Fortaleza e ele escorou de cabeça, qual foi outro gol que o Herisson recebeu assim com tranquilidade só para escorar dentro desse Campeonato Brasileiro, né? Então é complicado. Então o Herisson está jogando muito com a camisa do Botafogo. O Botafogo já está se movimentando para estender o contrato do Herisson até o final de 2025 e comprar mais 40%
do passe do El Toro Herisson, que está jogando demais, é muita entrega, muita determinação. Agora eu quero saber de você, torcedor botafoguense. Você faria mudanças nesse time para o próximo jogo? Theo Piazzi ganharia vaga de titular? Vinícius Lopes ganharia vaga de titular? Você acha que é isso que está faltando no primeiro tempo? Botar jogadores que estão no banco de reserva, jogadores que estão com mais vontade, com mais disposição, com mais fome, para que a gente possa fazer um bom primeiro tempo? Ou é outra coisa que está atrapalhando esse primeiro tempo do Botafogo? Porque os segundos tempos do Botafogo têm sido bem melhor do que os primeiros tempos do Botafogo. Só você analisar todos os jogos que eu falei aqui para você, que você vai ver que o Botafogo entra no primeiro tempo totalmente desligado e vai tentar correr atrás do prejuízo no segundo tempo, quando a vaca, meu irmão, já foi pro brejo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Ó, não esqueçam, em 17 horas 30 minutos, live aqui no canal Raiz Alvinegra. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Uma segunda-feira de paz e tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abraço.